Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente seguir adiante por mares nunca antes navegados na nossa exploração aqui do Tordesilhas, Sabres e Caravelas, segunda edição, cenário de RPG nacional da Universo Simulado, que a gente está explorando aqui capítulo a capítulo, tentando identificar e apresentar para vocês os pontos mais importantes do cenário, das regras, enfim, de tudo que for relevante para vocês terem uma ideia geral de qual é a pegada, qual é a proposta do jogo, beleza? Quem está chegando agora, quem acabou de subir no navio, não tem problema, não entre em pânico. Tem a nossa playlist aqui exclusiva com tudo que a gente já fez sobre o Tordesilhas para você assistir com calma e depois seguir viagem junto com a gente. Quem está ligado no movimento, está inscrito já no canal e está acompanhando a nossa série conforme os vídeos vão saindo, deve estar lembrado aí que nos últimos 2 vídeos, salvo engano, a gente vem explorando aqui o capítulo 9 do livro, que é justamente o que dá uma visão geral sobre o cenário em si. Então, passamos aqui pelos continentes, por algumas das nações, e hoje, para a gente fechar esse capítulo, falta falar aqui, olha, sobre as organizações e suas infindáveis tramóias, ou seja, depois de saber mais ou menos como é que funciona a geografia e quais são as nações que existem nesse reino, nesse cenário, chegou o momento da gente descobrir que tipo de organizações habitam ali Tordesilhas. Claro, os seus personagens podem fazer parte dessas organizações, podem até crescer dentro da hierarquia delas, mas muitas vezes elas vão ser utilizadas como antagonistas, né, como os obstáculos a serem superados. Então assim, para a gente começar aqui a nossa passada geral por esse tema, o que o livro vai trazer aqui pra gente? Aqui a gente vai ter a descrição com um razoável nível de detalhes de 8 dessas organizações. Claro que isso não é tudo, você pode criar as suas próprias organizações, mas para início de conversa, o livro já vai trazer aqui prontinha para aparecer na sua campanha, na sua one shot, 8 dessas organizações. E, como é meio que de praxe aqui no Tordesilhas, né, a gente vai começar logo aqui, olha, com uma tabelinha. Se você quiser deixar ao acaso qual é a organização que você vai utilizar na sua história, você pode sortear aqui. Então, só para dar uma ideia geral para vocês, eu vou passar aqui a lista das 8 organizações e a gente vai ver alguns detalhes sobre algumas delas aqui, só para dar um gostinho para vocês. Então, olha só, o que o livro vai trazer aqui? Companhia de Comércio, aqueles que regulam o comércio de especiarias, a Igreja Purificadora de Mitra, a Igreja dos Puritanos, rivais de Versalhes, os Iluministas, aqueles que se iluminam nos caminhos de luz e da racionalidade, Irmandade Esotérica, seitas místicas que se uniram para sobreviver ao expurgo, Irmandade Jolly Rogers, a mais importante organização criminosa do planeta, Santa Igreja de Versalhes, a mais poderosa e corrompida Igreja de Mitra, a Sociedade dos Três Sabres, a mais tradicional das Irmandades Heróicas, e, por fim, a Sociedade do Crime, organização criminosa liderada por Anne Rogers. Ou seja, aqui já à primeira vista a gente já tem uma ideia de que podem existir organizações de comércio, organizações criminosas, organizações religiosas e organizações com qualquer tipo de interesse que você ache interessante para a sua campanha, para a sua história. Seguindo adiante aqui no livro, a gente vai ter os descritores, ou seja, são as informações gerais básicas que o livro vai trazer sobre cada uma das organizações. Então eu vou só dizer para vocês mais ou menos o que significa cada um deles, mas tenham em mente que todas as organizações que estão descritas aqui no livro vão tecer alguns comentários sobre esses descritores. É assim que isso está organizado no livro. Eu vou exemplificar organizações que estão presentes aqui, e aí isso vai ficar mais claro para vocês. Mas para a gente ter uma ideia geral, quais são os descritores que o livro vai trazer aqui a respeito das organizações? Primeiro, vai ter a questão dos membros. Que tipo de agente, que tipo de pessoa essas organizações buscam recrutar? Né? O seu personagem se encaixa nisso? Isso é interessante de ter em mente. Segundo, legalidade. Essa organização, ela é lícita, ela é ilícita, ela é secreta, ela é proibida? Lembrando que isso pode variar dependendo de onde você esteja. De repente, uma organização pode ser lícita em uma nação e ilícita na outra. Isso faz parte também. E por fim, a gente vai ter a questão do patrocínio. Isso aqui talvez seja o que tenha mais reflexo em termos de sistema. Por quê? O que significa essa questão do patrocínio? Se o seu personagem, obviamente, for integrante desta organização, tiver um cargo de respeito ali e tal na hierarquia, não for um recém-iniciado ali e tudo mais, existe a possibilidade de ele fazer um teste de carisma e receber algum tipo de auxílio da organização. Claro, isso tudo precisa ser costurado, tá encaixado ali com a narrativa, mas guarda essa possibilidade. Se o seu personagem é um membro com uma certa influência, com uma certa reputação, vamos chamar assim, dentro daquela organização, é possível em determinadas situações que ele faça esse teste para ver se ele consegue receber algum auxílio. E claro, o tipo de auxílio vai variar de acordo com o tipo de organização.
Seguindo adiante, eu vou agora mostrar um pouquinho, né, sobre as organizações, como é que elas estão aqui no livro, tá? Como eu disse, o livro vai trazer 8, mas eu separei 4 aqui só para dar uma ideia geral para vocês. Então a gente vai ter, olha aqui, o nome da organização, os descritores, né, as informações iniciais aqui sobre ela. Isso aqui vai variar de tamanho de acordo com a organização. Algumas têm um pouquinho mais de informação, outras menos, mas é o suficiente para você já começar a jogar. E claro, como sempre, as tabelas aqui, né, com os ganchos, com as possibilidades de aventura envolvendo essa determinada organização. Então, só para dar um gostinho para vocês, vamos ver aqui o que o livro vai trazer sobre a companhia de comércio. Olha só. Então ele vai colocar aqui membros, qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de personagem pode fazer parte dessa organização. Legalidade é uma organização lícita. Informações aqui. Uma das mais poderosas e ambíguas instituições de Alexandria. A Companhia do Comércio controla todo o acesso às especiarias orientais na busca por monopolizar o mercado mundial. Isso aqui é importante de comentar. Não é porque a organização é lícita que ela não pode ser antagônica dos seus personagens. Não é porque ela é lícita que ela não pode ter, de repente, ali algumas atividades escusas que talvez até, se forem reveladas, ela deixe de ser lícita. Então, tudo isso aí é só para atiçar a imaginação de vocês. E por fim, olha só, patrocínio que ela pode oferecer. Financia as viagens e equipamentos dos agentes. E por fim aqui você vai ter a tabelinha que eu mostrei, né? Perdão, que vai trazer algumas possibilidades de buscas, né? Se você quiser sortear ou escolher. Então, só para exemplificar aqui algumas. Pode ser eliminar a concorrência, eliminar um opositor, um grupo de alquimistas está tentando sair da organização, podem tentar assumir o controle de Vongolis e do Jabuti Caolho, ou seja, possibilidades de histórias que se encaixam com o perfil dessa organização específica. Outra organização que eu acho interessante de comentar aqui com vocês é a dos iluministas. Olha só, membros, qualquer tipo de membro também, qualquer tipo de pessoa. Legalidade, essa aqui já é ilícita. Qual é a descrição dela? Por séculos, a Santa Igreja de Versalhes controlou o conhecimento, mergulhando a sociedade numa era de ignorância, fanatismo e medo. Este tempo, porém, já se fez pretérito. A luz da racionalidade reacende em Alexandria, e sua chama está cada vez mais forte graças à ação dos iluministas, uma organização formada por todos aqueles que acreditam na razão como principal forma de vencer a ignorância. E aí você pode estar pensando, mas por que ela é ilícita? Talvez porque ela se contrapõe, né, à Igreja de Versalhes, que é uma das mais poderosas aqui do cenário. Então, enfim, só para vocês verem como esses conceitos podem ser fluidos, de repente, dependendo da interpretação que você quiser fazer na sua história. O patrocínio que ela oferece. Possuem diversas bibliotecas espalhadas pelo mundo, fornecendo informações detalhadas sobre os mais diversos e obscuros assuntos, como ciências, idiomas, arqueologia, magia, lendas, entre outros. Ou seja, uma organização aqui mais voltada para a questão do conhecimento, da informação. Outra que eu achei bem legal aqui é a Irmandade Jolly Rogers. Olha só, também aceita qualquer tipo de pessoa e é uma organização ilícita. A Irmandade Jolly Roger se ocupa de inúmeras práticas criminosas, assassinatos, pirataria, roubos, extorsões, tráfico de ópio, conspirações que se estendem pelos quatro cantos do mundo e etc. Seu líder, Jolly Roger, não negocia. Seus métodos são simples. Quem se submete consegue sobreviver e enriquecer. Aqueles que discordam são assassinados, esquartejados e seus corpos apodrecem em praças públicas para servir de exemplo. Aqui uma pegada já mais, né? E o patrocínio que ela pode dar. Conta com uma rede de corrupção que atua no submundo, fornecendo pequenos favores de alcaides, traficantes, assassinos, ladrões, contrabandistas e informações relativas à criminalidade. Ou seja, se o seu grupo de personagens tem um pé na criminalidade, eles podem, de repente, cruzar aí os interesses da Irmandade Jolly Roger, podem passar a integrá-la, ou, se for daquele tipo de personagem mais heróico, a Irmandade com certeza serve como um bom antagonista para esse tipo de personagem. E para a gente fechar aqui os exemplos, né, de organizações, tem outro aqui que eu achei legal, que é a Sociedade dos Três Sabres, que é meio que o oposto, vamos chamar assim, da Irmandade Jolly Rogers. Olha só, também aceita qualquer tipo de pessoa e é uma organização lícita. Fundada com os ideais de honra, bravura e bondade, a Sociedade dos Três Sabres funciona como uma espécie de polícia internacional, investigando conspirações, caçando criminosos, cultistas, ditadores, escravistas e monstros por todo o mundo. De sorte que, onde a maldade se impor contra a justiça, lá estará um membro dos Três Sabres para proteger o inocente e derramar o sangue dos vilões. Patrocínio. Acesso à cena do crime, informações confidenciais, porte irrestrito de arma e apoio das autoridades locais. Ou seja,
pegando esses 4 exemplos aqui que eu escolhi para dividir com vocês, a gente tem uma ideia geral já de possibilidades de aventuras, de organizações que podem cruzar o caminho dos seus personagens. E como eu falei, isso são apenas exemplos, né? Tordesilhas tem um cenário vasto que pode ser muito bem povoado aí por diversas outras organizações criadas por você e pelo seu grupo. E agora, para a gente fechar o capítulo, de fato, aqui nas últimas páginas, a gente vai ter somente aqui uma grande tabela, olha, de lugares misteriosos. Ou seja, além de tudo que a gente já viu nesse capítulo, em termos de continentes, nações, organizações secretas e tudo mais, a gente ainda vai ter 20 possibilidades, 20 lugares misteriosos que estão disponíveis aqui no cenário para o seu grupo explorar. Claro, está aqui em formato de tabela, se você quiser sortear, ou você pode simplesmente dar uma olhada aqui e escolher aquele que você quer começar, que você quer colocar ali o seu grupo explorando. Então, dentre vários aqui, eu vou pensar só alguns para vocês terem uma ideia de como é que está organizado aqui na tabela, né? Ou seja, primeiro, você vai ter aqui o número, né, se você quiser sortear, você vai ter o nome do local, então, por exemplo, aqui, olha, o Boteco do Jabuti Caolho. E uma pequena descrição aqui, para você ter uma ideia do que é esse local. Então, vamos lá. Boteco do Jabuti Caolho. Dirigido por William Drake, o mais ardiloso dos criminosos do mundo. O Jabuti-Caolho é a maior e mais perigosa pocilga pirata dos 7 mares. Lugar ideal para encontrar rum e sangue. Alguns desses locais vão ser descritos em suplementos, né, futuros, imagino eu. Por exemplo, o Boteco do Jabuti-Caolho, que já teve até o financiamento coletivo do Tordesilhas Rum e Sangue, que vai trazer mais informações sobre este local. Quer ver outro aqui que eu achei interessante? Olha esse aqui. Manguetown, que fica em Veracruz, que a gente comentou aqui, né, durante a nossa passagem aqui pelos continentes e tal. Com suas árvores de raízes expostas e galhos espinhentos, ostras que cortam feito navalha e maré que sobe a bel prazer, este manguezal é tão antigo que a sua lama ganhou vida e propriedades místicas. Aqui se formou uma pequena comunidade de catadores de ostras e homens caranguejo que tentam sobreviver evitando os horrores ocultos nas profundezas do mangue. E para fechar aqui, o último exemplo, né, lembrando que são 20 locais que estão descritos aqui, né, a gente tem um outro clássico das histórias de pirata e de navios e navegação em geral, que é o Triângulo das Bermudas, que aqui no livro está descrito da seguinte maneira. Região entre 3 ilhas que, segundo as lendas, tem o poder de lançar os navios para outras dimensões. E por enquanto é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês estejam curtindo aqui o nosso passeio pelo Tordesilhas, Sabres e Caravelas. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado, deixa aí seu like, seu comentário pra gente continuar trocando ideias, eu saber o que vocês estão achando aqui do conteúdo, e a gente se encontra na próxima resenha.